E quando eu falo treinador de uma equipe, eu quero que você fique comigo na mesma página, tá? Todo chefe, toda pessoa que lidera uma equipe, toda pessoa que comanda um time de pessoas numa operação, seja gastronômica ou não gastronômica, de qualquer operação, deveria ser um treinador. Hello, people! Olha eu aqui de volta com um assunto muito interessante que eu estou trabalhando neste exato momento para entregar o último módulo do meu curso, né, o Weng. E eu estou super empolgado com esse último módulo porque ele fala sobre treinamento. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, uma coisa que eu sempre fiz, sempre me dediquei muito em todas as empresas que eu passei sobre treinamento e de uma certa maneira eu me especializei nesse assunto, fiz vários cursos sobre treinamento ao longo da minha carreira no mundo corporativo. Depois, quando eu abri os meus próprios negócios, eu trouxe essa característica de ser um treinador de pessoas e é uma coisa que até hoje eu me dedico treinando as pessoas online, né? Hoje em dia com o meu curso, o Weng, através dessas aulas que a gente dá no YouTube. Então eu me considero especialista em treinamento. Então, eu elaborando esse módulo, eu me deparo com um monte de coisas e uma delas eu quero compartilhar com você no vídeo de hoje. São as 15 características que deve ter, né, que o treinador de uma equipe deve ter. Quando eu falo treinador de uma equipe, eu quero que você fique comigo na mesma página, tá? Todo chefe, toda pessoa que lidera uma equipe, toda pessoa que comanda um time de pessoas numa operação, seja gastronômica ou não gastronômica, de qualquer operação, deveria ser um treinador. Eu acho que a função mais importante, a atividade mais importante na função de alguém que está num cargo de liderança é ser um bom treinador. Se você não é um bom treinador, está num cargo de liderança, você deveria aprender a ser um bom treinador. Eu acho que essa é a função mais importante que a gente tem que aprender na nossa vida de coordenador, supervisor, gerente, proprietário, qualquer cargo de liderança. Então vamos lá. Aí eu selecionei as características que deve ter, porque de repente você é dono de um estabelecimento, de alguma coisa, e você está lá procurando quem que você quer selecionar para ser o treinador da sua galera. Qual a primeira pessoa que você quer selecionar para treinar essa pessoa para ser treinador? Aliás, esse módulo que eu estou fazendo agora é muito interessante, porque justamente eu vou treinar a pessoa para ser treinador de outras pessoas. Chama Train the Trainer, treinando o treinador. Então vamos para as 15 características para você detectar no seu negócio quem que é bom para você pegar para ser o seu primeiro treinador da sua equipe. Que características essa pessoa tem que ter? Tá? Então, primeira coisa, ela tem que conhecer minuciosamente o seu trabalho. Então, se você está selecionando entre os seus garçons, aquele que vai ser treinador, pega o que conhece mais a fundo o seu trabalho, porque afinal de contas ele vai repassar aquilo que ele conhece para o resto da galera. Pega uma pessoa que aceita a responsabilidade, porque o treinador tem que assumir para si a responsabilidade, porque ele é um modelo, né, quando uma pessoa se alça a qualidade de treinador de uma equipe, ele automaticamente se torna o modelo daquela equipe. Então tem que ser uma pessoa que aceita a responsabilidade de ser o modelo daquela equipe o tempo todo, tá? Então aceita a responsabilidade. É uma pessoa que insiste na precisão. Na precisão quer dizer o quê? Não tem meia boca. Não tem, vou fazer uma mise en place nessa mesa aqui. Ah, mas não tem o mesmo copo do estilo de todas as outras mesas, mas tem esse copo que é parecido aqui. Não, ele insiste na precisão. Ele não abre mão do padrão 100% correto, porque senão também não tem como ser um treinador respeitado. Ele sabe tratar, quarto ponto, tá? Ele sabe tratar as pessoas. Deixa eu estar colocando um númerozinho aqui, senão depois eu me confundo, porque eu estou olhando na minha colinha aqui. Ele sabe tratar as pessoas, né? Um treinador, ele tem que ser aquela pessoa que cria aquele clima de trabalho, né? Aquele clima no treinamento. O treinamento tem que ser uma coisa divertida, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa legal, as pessoas têm que... Senão fica aquela nhaca. Fala, vamos dar um treinamento, putz, vem aquela coisa chata. Então, primeira coisa, o treinador tem que saber tratar bem as pessoas durante o treinamento e, logicamente, preferencialmente, eu diria até nem preferencialmente, obrigatoriamente tem que ser uma pessoa que trata as pessoas bem no seu
dia a dia. Uma pessoa que tem que ter paciência. Por quê? Porque as pessoas não aprendem no mesmo ritmo, né? Não cada um tem o seu ritmo de aprendizado. E às vezes você está numa turma grande de pessoas, que você é o treinador dessa turma, você está vendo que a pessoa está mais devagar do que a outra. Você tem que ter paciência, né, para acompanhar todos os ritmos. Você tem que ter paciência para pegar aquela pessoa que está mais devagar no aprendizado e dar um gás nela e ter paciência com ela. Ponto número 5. Ponto número 6. Ele tem que ter consideração pelas outras pessoas. O que é isso? Tem que ser uma pessoa legal. É simples assim. Tem que ser uma pessoa que tenha consideração com as outras pessoas. Porque senão você não pode dar um treinamento. Alguém que, tô nem aí com as outras pessoas. Tem que ser alguém do time. Né? Consideração é isso. Porque senão você elege um treinador que as outras pessoas que vão ser treinadas por esse treinador não têm respeito por essa pessoa, porque ele não tem consideração pelas outras pessoas, né? Então, de que maneira a gente vai comandar o respeito da nossa equipe se a gente não tem consideração para a nossa equipe? Então, isso faz sentido, né? É fundamental. É uma pessoa dentro dessa mesma linha, tá? Uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Um treinador é aquele que, mesmo quando ele não está treinando, quando ele não está exercendo a função de treinador numa sessão organizada de treinamento, ele é uma pessoa que tem vontade de ajudar as outras pessoas. Até porque ele deu treinamento, ele ensinou aquela pessoa a fazer aquelas tarefas, aquelas atividades. Então, ele é aquela pessoa que estaria ajudando aquela pessoa a ter sucesso. Você repara que conforme eu vou falando os pontos importantes, né, de um treinador, as características de um treinador, você aí já vai identificando, fala, pô, Marcelo, mas essas são as características de um bom gerente? Sim! Um bom treinador é o cara mais próximo de ser alçado à gerência, né? Daquela equipe que você tem, quando você treina o seu melhor funcionário para ser um treinador, praticamente você já está colocando ele, né, na linha do pênalti ali para ser o próximo gerente da sua operação. Outra característica, essa 4, 5, 6, 7, 8, tá? Não tem favoritismo. Um bom treinador, assim como um bom gerente, não tem favoritismo. Não tem aquela de, eu gosto mais daquele fulano. Você percebe quando a pessoa tem favoritismo na equipe, que ela está ali sempre dando atenção para aquela pessoa, ela está sempre ignorando aquela outra pessoa. Quer dizer, mesmo que você não tenha tanta afinidade, mas quando você está na posição de liderança, quando você está na posição de treinador de uma equipe, você não pode ter mais afinidade ou menos com uma equipe, até porque as pessoas têm que ter uma participação igual. Aquela pessoa que você talvez não tem afinidade, ou até aquela pessoa que não se manifesta muito durante o treinamento, a sua obrigação como treinador é, né, puxar, colocar aquela pessoa na mesma página que o restante do grupo. Então não tem essa, né, de panelinha, de preferência. O treinador, ponto número 9, deixa eu colocar um 9zinho aqui, é aquela pessoa que sabe ouvir. Isso é muito importante, porque a pessoa quando passa a ser treinador, ou muitas vezes quando passa a ser gerente, diretor, proprietário, ela acha que ela tem que falar. Só que você vê as pessoas mais eficazes que eu conheço, que eu já conheci na minha vida, são aquelas que escutam. São os últimos a falar. Está numa reunião, ela está escutando o que está acontecendo, ela está absorvendo o que está acontecendo. Então, quando ela fala com propriedade, porque ela já fez um bem bolado de todas as coisas que ela escutou. Isso é muito importante, você, num treinamento também, você não escutar somente a própria voz. Até porque, no curso eu mostro isso bem claramente, não é só treinamento, são 3 modelos de treinamento em grupo que a gente faz, que é o expositivo, o demonstrativo e o simulativo. No expositivo, no método expositivo, tudo bem que você tem que, né, expor sobre um determinado assunto, é como se fosse uma palestra, né, que você fala sobre um determinado assunto, fala bastante. Mas no método demonstrativo e no método simulativo, como eu mostro no curso, não, as pessoas são atores, né, elas são os protagonistas da história, e você muitas vezes como treinador, você tem que dar um pitaco, você tem que enriquecer a discussão, você tem que chamar os outros para participar, você tem que buscar voluntários, mas você tem que saber escutar, isso é muito importante. Ponto número 10, é uma pessoa que se comunica bem. Fala assim, pô, mas isso é evidente? Não é evidente. Não é todo mundo que se comunica bem. Eu diria que a comunicação é talvez o atributo mais importante para o sucesso das pessoas em geral.
seja executivo, seja gerente, seja maître, seja chefe de cozinha, seja proprietário de um estabelecimento, eu acho que a comunicação, eu acho que você concorda comigo, é sempre o atributo mais importante para você avançar em qualquer carreira. Isso a gente tem que combinar. E obviamente que o treinador é um cara que tem que se comunicar bem. Às vezes, né, a pessoa, você fala assim, a pessoa tem que se comunicar bem, mas como assim? Tem que ser tipo um palestrante, né? Tem que ser tipo um apresentador de televisão? Se fosse todo mundo assim, nós estaríamos vivendo num mundo maravilhoso. Mas não é, eu estou falando simplesmente a pessoa se educar para ser um melhor comunicador do que ela já é hoje. É possível treinar a comunicação. É possível treinar a comunicação. Eu sei porque eu já fiz treinamento sobre comunicação, já dei treinamento sobre comunicação assertiva, né, para as pessoas, e esse é um atributo fundamental no treinador. Ponto número 11, ele é um bom exemplo. O treinador, você fala assim, mas um bom exemplo é o quê? Um puxa-saco? É um cara que é puxa-saco do chefe, do gerente, do proprietário? Depende de como que você interpreta essa questão de ser um puxa-saco. Mas as pessoas que estão subindo na carreira, elas têm que ser um bom exemplo para o restante da operação. Independentemente de ser chamado, muitas vezes esse cara é chamado de puxa-saco do chefe, mas se ele bota na cabeça que ele está ali para fazer o melhor trabalho que ele pode fazer, e ele quer fazer o melhor trabalho que ele pode fazer, porque ele almeja aquela posição de treinador, aquela posição de gerente, ele tem que ser a pessoa que vai dar um exemplo para o restante da operação. Ele é aquela pessoa, ponto número 12, que está sempre disposto a cooperar. Eu acho que eu já falei isso em algum outro ponto, talvez eu esteja sendo repetitivo aqui, vamos passar para frente. Ele é energético, isso é muito importante. Tá? Um treinador não pode ser aquela pessoa morta, parada ali na frente, falando assim, hoje nós vamos ter um treinamento sobre como arrumar uma mesa, tá? Como fazer uma mise en place do bar. Hoje nós vamos ter, quer dizer, eu já falei até empolgado, né? Como fazer a mise en place do bar? Já estou empolgado, né? Já estou sendo energético, porque eu tenho essa característica, eu sou assim, eu meio que nasci assim. Mas a pessoa, para ser um treinador, ela tem que ter essa empolgação. Ela tem que falar para fora, ela tem que falar alto, ela tem que falar em pé, ela tem que falar na frente de outras pessoas, ela tem que demonstrar essa energia o tempo todo. Às vezes até a pessoa, ela almeja ser treinador, e almeja ser líder, almeja ser gerente, e eu sempre digo a mesma coisa. Quando você almeja alguma coisa, você começa a se comportar daquela maneira que você almeja ser no futuro. Então, esse negócio da energia, de ser energético quando você está na frente de outras pessoas, quando você está na frente de um grupo de pessoas, quando você está se comunicando de alguma maneira com um grupo, é muito importante, porque a comunicação, né, ela passa mais fácil vindo através de uma pessoa cheia de energia do que de uma pessoa parada, morta, fala, beleza, estou ali. Entendeu? A diferença é fundamental. Energia é fundamental. Ela tem uma personalidade agradável, ponto número 14, estamos quase chegando no ponto número 15. O que é uma personalidade agradável? É uma pessoa fácil de conviver. Ninguém gosta de ser treinado por uma pessoa que é difícil de convivência. Nem é natural a escolha de um treinador quando a pessoa é de difícil convivência. Não cai bem, né? Pô, só porque a pessoa, vamos supor, você pega lá um subchefe de cozinha, ou mesmo um cozinheiro que vai dar treinamento para o resto da galera sobre um prato determinado que foi lançado no cardápio. Então ele vai fazer um treinamento demonstrativo. Lembra que a gente falou? Expositivo, demonstrativo e simulativo são os 3 tipos de treinamento que pode rolar numa operação. Então o cara vai fazer um demonstrativo, eu vou demonstrar como faz um prato, tá? Mas se aquela pessoa ela tem uma personalidade que não é agradável, é assim, antes da mensagem ser passada, a pessoa já desligou, porque ela está olhando para aquela pessoa e não para a mensagem que a pessoa está passando. Se essa pessoa tem uma personalidade desagradável, as pessoas que estão ali participando daquele treinamento nem escutam, por melhor que seja aquela pessoa tecnicamente, por melhor que ela seja a pessoa tecnicamente indicada para passar aquele treinamento, porque ela é a pessoa que executa com mais maestria, digamos assim, aquela atividade, né? aquela tarefa, ela talvez não seja a melhor pessoa para ser o treinador, porque ela não tem uma personalidade agradável, entra por aqui, sai por aqui, ninguém presta atenção no que aquela pessoa está falando. E finalmente, o último ponto, ponto número 15, ela tem que ser uma pessoa com presença. O
que é presença? Um treinador, lembra sempre que quando eu estou falando do treinamento, eu não estou falando, você tem dois tipos de treinamento, tá? Você tem aquele treinamento individual, que você dá 1 a 1, a pessoa entrou na sua operação, então você tem um garçom novo lá que começou essa semana, aí você fica lá, bota ele como um padrinho de acompanhamento, então aquele padrinho é o treinador daquela pessoa, esse é um treinamento individual. O treinamento em grupo já é uma coisa muito mais complicada. Por isso que eu faço esse treinamento, por isso que eu estou desenvolvendo esse módulo de treinamento para as pessoas aprenderem a fazer treinamentos em grupo, porque esse é bem mais complicado. Quando você tem um grupo de pessoas e você tem que programar, você tem que preparar, você tem que programar um monte de perguntas que você vai fazer, você tem que criar o clima do treinamento legal, você tem que se preocupar com a parte física da temperatura, iluminação, pressão, condições de pressão e temperatura do ambiente que você vai dar o treinamento. Então esse ponto número 15, ele é muito importante, tem uma boa presença. Aquela pessoa que tem uma boa presença na frente de todo mundo. Uma das coisas que eu estou também preparando para esse último módulo que é bem interessante, é como fazer um pré-shift, um pré-turno, uma reunião de pré-turno, que é aquele momento que o maître, o gerente, o proprietário se posiciona na frente da equipe para falar tudo que vai acontecer naquele dia, antes do turno acontecer. Quais os pratos que está rolando no menu executivo? O que acabou na cozinha que não dá para oferecer hoje? O que aconteceu ontem à noite que tem que ser corrigido para hoje na operação? Essa reunião de pré-turno é uma maneira de treinamento também, por isso que eu estou incluindo neste módulo, né? Mas a pessoa que tem essa presença, que tem uma presença forte, ela costuma se dar muito melhor, inclusive nessa reunião de pré-turno, o que não dirá num treinamento formal na frente de um monte de outras pessoas, de outros funcionários. Então, eu estou falando isso de cátedra, porque eu vi isso acontecer muitas vezes. Eu tive ótimos treinadores, eu formei ótimos treinadores ao longo da minha carreira. Então, todas essas 15 características que eu estou trazendo para você aqui são características que eu vi nessas pessoas, que eu meio que fui pensando, né, dessas pessoas que eu vi, que eu fui percebendo ao longo da minha carreira, fui lembrando das características dessas pessoas, por que elas se tornavam, por que elas eram consideradas bons treinadores. Então fica com essa dica, eu estou muito empolgado nessa semana que eu estou tratando desse assunto de uma maneira organizada, colocando tudo lá no curso, um monte de aulas só sobre esse assunto, que eu considero, de novo, vou repetir, talvez o assunto mais importante, a matéria mais importante, o conceito mais importante que qualquer pessoa que queira ser chefe, queira ser gerente, queira evoluir na sua carreira, tem que aprender como ser um bom treinador. Tá bom? Chegou até aqui? Não esquece de dar o like, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Tamo junto. Até a quinta-feira.